O dia 31 de março, na próxima segunda-feira, é uma data de péssimas lembranças para os brasileiros, porque retrata uma história amarga que começou há 50 anos. Foi nesse dia, em 1964, que a democracia foi duramente golpeada pelos militares que instalaram uma ditadura de 21 anos no país. E por incrível que pareça, a justificativa era livrar os brasileiros de uma ditadura comunista. O período que antecede o lançamento da música foi o da ditadura militar no Brasil. A ditadura militar é uma forma de governo em que o poder do Estado está concentrado nas forças militares de um país. Nele, não tem participação popular, ou seja, a democracia é suspensa e o Congresso é fechado ou tem poderes reduzidos. Como o governo está nas mãos dos generais, não há eleição de presidente pelo povo. A ditadura foi um regime autoritário que teve início com um golpe militar no dia 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. O governo de João Goulart. O regime militar durou 21 anos, entre os anos 1964 até o ano de 1985. Estabeleceu algumas restrições aos direitos políticos e às perseguições policial ao longo dos opositores do regime, como nacionalização de refinarias do petróleo, reforma eleitoral garantindo o voto para os analfabetos, a reforma universitária, entre outras, e também a inflação chegou a atingir, em 1963, um índice de 73,5%. O presidente exigia uma nova Constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. Ele é uma forma de governo em que o poder do Estado está concentrado nas forças militares do país. E uma das consequências mais gritantes da ditadura militar foi o aumento da desigualdade social. Vale ressaltar também consequências como a falta de acesso da população a dados públicos, o aumento da concentração de renda, a inflação e o aumento do endividamento externo. Os comunistas de várias tendências desenvolveram intenso trabalho de organização e mobilização popular, apesar de atuarem na ilegalidade. Diante do quadro de crescente agitação, os adversários do governo aceleraram a realização do golpe. Um dos maiores horrores cometidos pela ditadura militar, sem dúvida alguma, foi a tortura, que foi uma das formas de perseguir e combater os opositores do regime. A tortura também ocorreu com pessoas que não tinham relações diretas com a ditadura, como no caso dos filhos de presos políticos, que eram torturados para que seus pais denunciassem aliados. A tortura não era só física, mas também psicológica, pois os presos políticos eram deixados por dias em solitárias. Sofriam ameaças de terem suas famílias lesados, além de seus filhos eram utilizados pelos militares como fonte de informação. Ao todo, estimula-se que cerca de 20 mil pessoas eram torturadas pela ditadura no Brasil. Entre os termos econômicos, os militares tentaram recuperar a credibilidade do país, junto ao capital estrangeiro, tomando as seguintes medidas: a concentração dos salários e dos direitos trabalhistas, o aumento das tarifas dos serviços públicos, a restrição ao crédito, o corte das despesas do governo e a diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano. A arte foi e continua sendo um movimento de resistência, mas ganha um destaque naquela época, onde a censura era altíssima, que a arte foi uma forma de quebrar os limites da censura. Uma dessas formas era a música. As letras continham mensagens ocultas.
A música foi uma espécie de manifesto político e social criado em um momento muito particular da história do país. Tratava-se do período de redemocratização do Brasil. Queríamos deixar para trás o passado marcado pela ditadura militar e caminhar em direção a um futuro livre e democrático. O fim da ditadura. Em 1985, a eleição indireta para presidente aconteceu. O candidato dos militares era Paulo Maluf e o candidato da oposição era Tancredo Neves. A eleição de Tancredo Neves e seu vice, José Sarney, colocou fim à ditadura militar e deu início a um novo período democrático na história brasileira. Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, foi um cantor e compositor brasileiro, um dos maiores ídolos da geração do pop rock dos anos 80. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 4 de abril de 1958. Ele foi filho de um produtor musical conhecido como Filho de Araújo, da cantora Lucinha Araújo. A letra revoltada de Cazuza denuncia a desigualdade financeira, as injustiças sociais e o comportamento corrupto da classe política brasileira. Ela foi criada na transição da ditadura para o regime democrático, quando a população clamava pela implantação do voto direto. No momento em que decolava como autor, foi contaminado pelo vírus da AIDS, o pesadelo de seu tempo. Cazuza morreu em 7 de julho de 1990, com apenas 31 anos. O estilo, a habilidade vocal e a obra produzida por Cazuza tiveram um impacto significante na música popular brasileira. Isso deu-lhe o título de um dos maiores vocalistas masculinos de música contemporânea. O Tempo Não Para e Burguesia também são canções que merecem destaque. Elas refletiram não apenas as angústias de Cazuza, mas também o contexto brasileiro do final da década de 1980, que foi uma época marcada por grande instabilidade política e econômica. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ô Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Grande pátria, desimportante. Em nenhum instante eu vou te trair. Não vou te trair, não. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer. Baby, apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores, Natal.